Você tem 3 maneiras de falhar na vida. 3 maneiras. Você pode ficar todos os dias se queixando de tudo. Se queixando de tudo. Você pode passar os dias sem agradecer pelo que tem. Pode passar os dias sem agradecer pelo que tem. E você pode ficar culpando os outros pelos seus problemas. Você pode ficar culpando os outros pelos seus problemas. Essas são as maneiras que vão garantir que você vai falhar na vida. São as maneiras que vão garantir você falhar na vida. Se queixar de tudo, não agradecer pelo que tem e atribuir culpa aos outros pelos seus problemas. Reflitam sobre isso. Isso é muito sério, isso é importante e isso define quem você é, quem você será, o que será de sua vida. Essas reflexões são de grande importância para você mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Pense nisso. Eu aprendi isso já há algum tempo e compartilho com vocês essas lições porque julgo que elas sejam de grande relevância. Tim Cook, CEO da Apple, disse que a empresa será criteriosa com os gastos com desaceleração, disse ele em recente entrevista. A Apple será criteriosa com as decisões sobre gastos, já que enfrenta uma desaceleração econômica. O CEO Tim Cook disse a Bloomberg Television, ele deu essa informação. Acreditamos que devemos investir durante as crises. Sempre fizemos isso, não é nenhuma novidade para nós. Sempre descobrimos que isso nos fortaleceu. Vejam a mentalidade dos empresários. Veja que é diametralmente oposta à dos analistas, à dos especialistas, à dos economistas. Veja que o empresário ele não pensa igual à turma que vive focada no pessimismo. Perceberam? Acreditamos em investir durante as crises. Sempre fizemos isso, disse o presidente da Apple. Sempre descobrimos que isso nos fortaleceu. Percebem? É um jeito diferente de pensar. Radicalmente diferente, eu diria. Esse é o estado de espírito que estamos agora, disse ele. Obviamente estamos sendo criteriosos em nossas decisões sobre onde investir. Os resultados da Apple superaram ligeiramente as estimativas de Wall Street com vendas de iPhone acima do esperado, mas algumas categorias como Mac e Wearables não se saíram tão bem quanto o estimado. Na entrevista, Tim Cook disse que espera que a receita acelere no quarto trimestre, apesar de ver alguma amenização em algumas áreas. Ele disse acreditar que eventos contrários macroeconômicos afetaram a empresa no terceiro trimestre, inclusive em seus negócios de wearables e publicidade digital. Ele disse que as restrições de oferta atingiram o Mac e o iPad também durante o terceiro tri, mas a demanda pelo iPad permaneceu forte. Na China, a empresa viu uma melhoria significativa em junho, tanto para a oferta quanto para a demanda, disse Tim Cook. Então veja, em cenários de crise, em cenários de dificuldade, os empresários costumam buscar soluções, focar soluções. Eles não ficam agarrados com os problemas, eles não ficam vivenciando os problemas, eles procuram alternativas, eles procuram soluções. Isso que é importante vocês entenderem. Naquela mesma pegada de que precisamos olhar o lado cheio do copo, a Bloomberg Business saiu a seguinte matéria e eu preciso compartilhar com vocês. Os passageiros que voam com a Virgin Australia e a transportadora holandesa KLM estão a sofrer as maiores perturbações para viajar à medida que a indústria de aviação, com falta de pessoal, luta para lidar com o ressurgimento de uma procura que veio acima de todas as projeções e expectativas. A empresa de análise Cirium classificou o desempenho de 19 operadoras principais
e percebeu que todas estavam vivendo verdadeiros problemas críticos com relação a tentar atender uma demanda explosiva que não havia sido projetada, que não se esperava. Então, este é o mundo real, o mundo do caos dos aeroportos. Você viajou recentemente na Europa? Por favor, comente aqui. Teve algum problema? Eu sei que tem pessoas que viajam, que estão nesse momento curtindo férias de verão lá na Europa. Comenta aqui como foi a sua realidade viajando aí por outros países. É importante que vocês deem a declaração do que vocês presenciaram. Aeroportos cheios, problemas para embarcar, filas, extravio de bagagem, passagens caras e mesmo assim tudo cheio, como vocês viram em cidades que vocês estiveram em cidades turísticas, muito movimento, muito fluxo de gente em todos os lugares, nas ruas, bares, restaurantes, praias, shopping centers. Comenta aqui, é importante ter esse feedback do mundo real, que é totalmente distante do universo dos escritórios, onde as pessoas ficam formulando teorias macroeconômicas, mas que não correspondem à verdade, não correspondem com o mundo real. Então você tem que fugir dessa turma. Foca no mundo real. É isso que vai pautar a sua decisão de investimento. Carl Jung, certa feita, disse o seguinte: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, força o destino que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário, até aprenderem. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Olha, esse pensamento do Jung é excepcional, porque a minha experiência de vida diz que isso é absolutamente verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. A minha experiência de vida diz isso a mim, né? Ou seja, muitas vezes eu tive momentos na minha carreira profissional desagradáveis e muitas vezes eu não aprendi nada com estes momentos desagradáveis. E aí, de forma recorrente, eu vivi de novo aquela situação. De novo não aprendi, vivi de novo aquela situação. Percebe? Isso aconteceu comigo. Algo que eu não aprendi, vivi de novo. Não aprendi, vivi novamente. Até que eu aprendi. E na hora que eu aprendi, eu consegui me transformar e deixar aquilo para trás. Então aquilo passou a não acontecer mais na minha vida, porque a finalidade foi cumprida. Eu vivi e aprendi. Quando a gente vive e não aprende, vive de novo. Quando a gente vive e não aprende, vive de novo. É como se fosse algo que está sempre se retroalimentando. Se eu não aprendo, eu vivo novamente para tentar aprender. Se eu não aprendo, eu vivo novamente para tentar aprender. Até que eu aprendo e aí eu me liberto. Jung tem absoluta verdade no que ele disse. Então reflitam, aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, força o destino que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário, até aprenderem. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Muita verdade nessas palavras de Jung, muitas verdades nessa palavra de Jung. Muito mesmo, viu? Isso foi, eu sou uma testemunha de que isso é verdadeiro. Carlos Sodré me mandou uma mensagem: a Oi está voando em minha cidade, instalei hoje a Oi Fibra na minha antiga empresa e até o sósia do Rodrigo Abreu veio instalar, kkk. Brincadeiras à parte, conversando com o atendente no sábado e hoje na segunda, já estão instalando e ainda perguntei à atendente bem depois da venda concluída como está a aceitação da Oi. E ela, bem otimista, disse que está voando. Perguntei ao instalador da mesma forma. Ele disse que existem hoje
pessoas trabalhando, uma média aí de 5 clientes por dia, 5 técnicos estão trabalhando diariamente de segunda a sábado, 5 conexões por dia estão sendo feitas por cada técnico. Então, tá aí um pouco da realidade da Oi. A Oi, ela deu uma pesada de freio, vamos lembrar disso. Ela deu uma pisada de freio no início do ano, foi absolutamente necessária essa pisada de freio, porque ela estava com problema de caixa, sim, estava começando a enxergar no decorrer do tempo um problema de caixa, fruto da procrastinação perversa, procrastinação criminosa do CAD e da Anatel, sim. Trabalho sem prazo é trabalho não levado a sério. Esses meninos que são nomeados em indicação política, isso empobrece o Brasil, isso é um câncer. Indicação política é um câncer, saiba disso. Indicação política é um câncer, é uma das questões que justificam a pobreza do Brasil. Justificam a pobreza do Brasil. E isso é perverso porque causa danos para empresas, causa dano para funcionários de empresas, acionistas de empresas, causa danos para a sociedade brasileira. Enquanto a gente não entender que a política é a raiz de todos os problemas brasileiros, a gente vai continuar achando que eles são salvadores da pátria, que eles são os bacaninhas, os bonzinhos, e nós os patos, nós os otários, continuaremos pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? E achando que isso está normal, que é isso mesmo, o retorno não vem, estradas horrorosas, hospitais horrorosos, iluminação, segurança pública não existe, e por aí vai, né? Então o país é esse caos, essa situação horrível que a gente vive, fruto de uma má política e fruto de uma má educação, né? Então quanto menos educação, melhor para eles, né? Essa é a lógica com que eles trabalham, né? É só você observar se existe investimento de qualidade para a educação, você vai enxergar que não. E aí, 75% das pessoas que saem das escolas públicas são analfabetos funcionais. Essa é a realidade. Incontestável, incontestável. Não há como ir contra os fatos. Muito bem, a família Walton, dona da Walmart, perdeu, disse o Valor Invest, perdeu cerca de 13 bilhões de dólares por conta aí de uma queda nas ações da varejista após a divulgação dos resultados. Essas informações foram originalmente colocadas no canal de notícias Bloomberg, que é especializado em mercado financeiro. E o Walmart informou que o lucro por ação deveria cair cerca de 8% no segundo trimestre e 11% a 13% em 2022. Anteriormente, as projeções da companhia eram de estabilidade para o trimestre passado e queda de 1% ao ano. Então, subiu bastante aí a projeção negativa da Walmart. Segundo a empresa, a inflação está fazendo com que os consumidores nos Estados Unidos gastem mais com alimentos em detrimento de vestuários e eletrônicos. A Bloomberg destaca que o patriarca da família Sam Walton construiu o negócio em torno de uma cultura de desconto que no ano passado ajudou a impulsionar as ações em tempo de recessão. A família Walton possui pouco menos da metade da varejista, o que corresponderia a um patrimônio de quase 200 bilhões de dólares. Mas o que eu gostaria de corrigir aqui nessa matéria que eu estou compartilhando com vocês, por que eu trouxe ela? Porque essa afirmação de que a família Walton perdeu cerca de 13 bilhões de dólares por conta da queda das ações, isso não procede. Entendeu? Isso é uma desvalorização. Desvalorização é diferente de perda e você precisa entender isso de uma vez por todas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!